Leitura do meio ambiente na parte constitucional. A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existências dignas, conforme ditame da justiça social, observados os seguintes princípios: defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado, conforme impacto ambiental dos produtos e serviços de seus processos de elaboração e prestação. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, segundo critérios e graus de exigências estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: utilização adequada de recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. Agora, um quadro de divisão de competências relacionados ao meio ambiente, ao direito ambiental. Compete à União, aos Estados e Distrito Federal legislar concorrentemente sobre floresta, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e o controle da poluição, proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico, responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios proteger os documentos, as obras e outros bens de valores históricos, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Preservar as florestas, a fauna e a flora. Compete privativamente à União legislar sobre águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão. Parágrafo único. A lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas nesse artigo. Compete à União elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação de território e de desenvolvimento econômico e social, zoneamento, planejar e promover defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações. Instituir Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e definir critérios de outorga de direito de seu uso. Instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos. Explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e o reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes princípios e condições. Toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional, sob regime de permissão. São autorizadas a comercialização e a utilização de radioisótopos. Vixe, parece que não vai dar para ler. Radioisótopos de meia-vida ou igual ou inferior a 2 horas. Sob regime de permissão, são autorizadas a comercialização e a utilização de radioisótopos para pesquisa e uso de médicos, agrícolas e industriais. Sob regime de permissão, são autorizadas a produção, comercialização e utilização de radioisótopos de meia-vida igual ou inferior a 2 horas. Responsabilidade civil por danos nucleares, independente da existência de culpa. Estabelecer áreas e condições para exercício de atividade de garimpagem em forma associativa. Compete aos municípios suplementar a legislação federal e estadual no que couber, promover a proteção do patrimônio histórico, cultural, local, observada a legislação, a ação fiscalizadora federal e estadual. Quando você ver a palavra proteção, será competência concorrente. Proteção à saúde, proteção à deficiente, proteção à infância, proteção ao meio ambiente.
do meio ambiente. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistema, preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas às pesquisas e manipulação de material genético, definir em todas as unidades de federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. Exigir na forma da lei para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente. Estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade. Controlar a produção, a comercialização e emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. Em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com as soluções técnicas exigidas pelo órgão público competente na forma da lei. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. A floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona da Costeira são patrimônios nacional e sua utilização far-se-á na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelo Estado, por ações discriminatórias. Necessária proteção dos ecossistemas naturais. As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem que não poderão ser instaladas, para fins do disposto na parte final do inciso 7, ter sua 7, no parágrafo 1º deste artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o parágrafo 1º do artigo 215 desta Constituição Federal, registrada como bem de natureza imaterial, integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentada por lei específica, que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. Fim.